Ações, ETFs, dividendos, Forex, Peer-to-Peer e qualquer outro investimento que tenhas é preciso declarar no IRS. Nos próximos minutos vou mostrar-te exatamente como declarar estes investimentos, que anexos e quadros tens de preencher e quanto pagas de imposto em cada investimento. No final, vais saber em que situações compensa englobar as mais-valias. E passei os últimos meses a pesquisar tudo o que consegui sobre o IRS para esta série de vídeos, portanto, espero que dê jeito. Ao início, todo este mundo do IRS e dos investimentos pode parecer uma confusão enorme. Coisas como dividendos, anexos, categorias, dupla tributação, mais-valias, o relatório W8BN parecem muito confusas. Mas quer percebas, quer não, tens de declarar até o dia 30 de junho. Portanto, ou podes aprender nos próximos minutos ou contratar um contabilista, mas garanto que não vai ser necessário. E já para ficares a saber, se não entregares a declaração, podes apanhar uma multa de 375 a 22.500 euros. Para tirar disto do caminho, estes vão ser os instrumentos financeiros que vamos falar neste vídeo. Primeiro temos as ações e os ETFs, depois dividendos, depósitos a prazo e certificados da Forra e Tesouro, fundos de investimento, planos para um passe-reforma, Forex, Peer-to-Peer e as criptomoedas deixamos para um próximo vídeo. E antes de irmos mais para a frente, quero deixar um disclaimer. Nós não somos contabilistas. Isto é para saberem o básico dos básicos. Para as coisas mais complicadas e ao pormenor, contactem um profissional da área. Neste momento a desconheço ainda não contratou nenhum contabilista, mas talvez, se partilhares o vídeo suficiente, pode ser que cheguemos lá. E ao longo deste vídeo vamos falar sobre os impostos de cada um destes instrumentos financeiros, os anexos e quadros a preencher, como os preencher e como evitar a dupla tributação. Vamos dar dicas, bónus e ver quando é que compensa englobar os investimentos. Todo o vídeo está segmentado para ir diretamente ao instrumento financeiro que tens de declarar. Nós somos a Desconheço e a nossa missão é ajudar os portugueses nos momentos financeiros das suas vidas. O que devia ter sido ensinado nas escolas vai ser ensinado de forma simples e direto ao assunto aqui por nós. Se achas que te vai ajudar, subscreve para não perderes futuros vídeos. No IRS existem várias categorias de rendimentos. Nós falamos sobre todas no nosso vídeo a desvendar tudo sobre o IRS em Portugal. Para este vídeo apenas nos interessam as categorias E, G e J e os seus respectivos anexos. A categoria E é relativa aos rendimentos de capitais, basicamente juros de empréstimos que faças, depósitos a prazo e etc. A categoria G é relativa aos incrementos patrimoniais nacionais. Associa mais isto às mais-valias, ou seja, os lucros de investimento que faças. Aqui são apenas os nacionais. Se for feito numa corretora estrangeira, já passa para a próxima categoria. E esta próxima categoria é a J, que basicamente é o mesmo que as duas acima, mas para rendimentos vindos do estrangeiro. Vamos então entrar nas ações e ETFs. Como já estás à procura de como declarar estes investimentos, vou assumir que já sabes o que são todos os instrumentos financeiros que vamos falar hoje. As ações e ETFs são apenas declarados às finanças quando vendes alguma coisa. Os impostos são só sobre os lucros e a taxa que é aplicada é de 28%. Vou dar um exemplo. Se comprares uma ação a 50 euros e depois venderes a 150 euros, fizeste 100 euros de lucro. Declaras esta compra e venda e apenas no momento da venda e pagas 28 euros de imposto. A taxa é sempre de 28%, a não ser que englobes com a taxa de IRS do teu escalão. No final do vídeo vamos ver em que situações é que isto compensa. Nas ações e ETFs tens duas maneiras de declarar e estas maneiras são diferentes caso investas através de uma corretora nacional ou internacional. E começando pela corretora nacional, se investires numa corretora como a XTB ou um banco com a sede em Portugal, vais ter de declarar no anexo G e preencher o quadro 9 com o código G01, que é para a venda de ações. Na descrição está um bónus que explica exatamente como preencher cada quadro, caso tenhas alguma dúvida. E depois, caso invistas numa corretora com a sede fora de Portugal, como por exemplo a DEGIRO, que tem a sede nos Países Baixos, aí já tens de preencher o quadro 9.2A do anexo J, utilizando o código G01 também. Tem de ser no anexo J porque, como a plataforma não está sediada em Portugal, o Estado considera estes rendimentos obtidos no estrangeiro por residentes. Umas dicas que temos para ti aqui para poupar nos impostos das ações e os ETFs são: primeiro, declara tudo, incluindo as menos-valias, isto porque o prejuízo soma com o lucro e acabas a pagar menos. Vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que compras uma ação a 100 euros e vendes a ação a 200, ou seja, tens 100 euros de lucro. Se só declarasse isso, pagavas 28 euros de imposto. Mas se tiveres mais uma ação que compraste a 100 euros e vendeste a 50 e juntares tudo, acabas por ter lucro de 50 euros em vez dos 100. Ou seja, o imposto é de 14 euros. Portanto, declara sempre as menos-valias e as mais-valias. A segunda dica é: pega um pouco no que vimos na dica anterior e se no final do ano tiveres posições negativas e não pagares comissões, vende e volta a comprar o investimento. Assim, as perdas são contabilizadas para o IRS e pagas menos impostos nas posições lucrativas. Para saberes exatamente quais as compras e vendas que fizeste ao longo do ano, basta ir à tua corretora buscar o ficheiro que mostra todas essas compras e vendas. Na descrição temos um documento que mostra como ir buscar esses ficheiros nas principais corretoras em Portugal.
Os dividendos têm de ser sempre declarados e são taxados a 28%, tal como as ações. Para os dividendos existem 4 maneiras diferentes de serem taxados e difere se a corretora é portuguesa ou estrangeira e se a empresa é portuguesa ou estrangeira. O primeiro caso é se a corretora é portuguesa e a empresa é portuguesa, como por exemplo um dividendo da Galp usando a XTB. A segunda maneira é uma corretora estrangeira e uma empresa estrangeira, por exemplo a Apple utilizando a DEGIRO. A terceira maneira é uma corretora portuguesa e uma empresa estrangeira, por exemplo a Apple na XTB. E por último, uma corretora estrangeira e um dividendo de uma empresa portuguesa, por exemplo a Galp na DEGIRO. Vamos ver caso a caso, começando com a corretora portuguesa e a empresa portuguesa. Neste caso, não tens de fazer nada, o imposto é retirado na fonte. No entanto, se quiseres englobar na fonte, precisas de preencher o quadro 4B do anexo E, com 50% do valor do dividendo que recebeste. Usa o código E10 quando preenches o quadro. E agora, no segundo caso, se usares uma corretora estrangeira e receberes os dividendos de uma empresa estrangeira, tens de preencher o quadro 8A do anexo J com o código E11. No terceiro caso, se estás neste terceiro caso, então tens de preencher o quadro 8A do anexo J com o código E10. E isto acontece quando utilizas uma corretora portuguesa e uma empresa estrangeira. E por último, o quarto caso, que é uma corretora estrangeira e uma empresa portuguesa. Se estás nesta situação, tens de preencher na mesma o quadro 8A do anexo J, mas com o código E11. E estas são as 4 maneiras de declarar dividendos. No entanto, se recebes dividendos de empresas estrangeiras, principalmente dos Estados Unidos da América, convém preencher o relatório W8BEN, que vai fazer com que evites a dupla tributação. A Apple, nos Estados Unidos, por exemplo, é taxada a 30% e depois cá a mais 28%. Isto é dupla tributação. Para evitares isto, preenche esse relatório e assim és taxado 15% na fonte e mais 13% cá, dando assim apenas os 28%. E no caso da Trading212, o formulário já vem preenchido, mas por exemplo, na DEGIRO não vem, portanto tens de ser tu a preencher. Mas não te preocupes, que é bastante fácil. Depósitos a prazo e certificados da Forro e do Tesouro são englobados no mesmo pacote. O imposto é de 28% sobre os lucros e os impostos são pagos com a retenção na fonte. Portanto, não tens de declarar nada, mas para isto tens de escolher a tributação autónoma. Tal como acontece com os depósitos a prazo e certificados, os lucros que ganhaste com fundos de investimento não têm de ser declarados porque é tudo retido na fonte. No entanto, isto é apenas para os fundos que operam a partir de Portugal. Os fundos estrangeiros diferem da realidade dos fundos sediados em Portugal. E desde 2015 a tributação foi idêntica à das ações. Quando venderes, os lucros não são tributados, mas tens de declarar no IRS quando assim os venderes. E depois pagas os impostos. Na descrição temos 2 bónus a explicar ao pormenor esta tributação e como é que se declara. Basta clicar no primeiro link da descrição. Os planos de poupança reforma têm bons benefícios fiscais. Basicamente, um benefício fiscal do IRS e uma taxa de mais-valias muito inferior aos 28%. No nosso vídeo de como receber mais dinheiro no IRS, entramos em pormenor sobre os benefícios fiscais do PPR. Para teres os benefícios fiscais, tens de declarar as contribuições que fizeste. Para isso, preenche o quadro 6B do anexo H com o código 601. Este anexo H não falámos ao início, mas é relativo aos rendimentos de pensões e deduções à coleta e acréscimos, etc. O Forex, CFDs e produtos derivados, tal como as ações, têm um imposto de 28%. E novamente, como as ações, existem 2 maneiras de declarar, em que a única diferença é se investes numa corretora portuguesa ou numa corretora estrangeira. Caso faças Forex numa corretora portuguesa ou outros produtos derivados, basta escreveres o ganho ou a perda líquida do total das operações no quadro 13 do anexo G, utilizando o código G51 para operações relativas a instrumentos financeiros derivados. No entanto, se utilizares uma corretora com sede num país que não Portugal, tens de preencher o quadro 9.2b do anexo J, utilizando o código G30 para operações relativas a instrumentos financeiros derivados. Neste caso, o país da fonte é o país da corretora. Algo que tem ganho muita popularidade em Portugal são os investimentos peer-to-peer, com o aparecimento de aplicações como a Bondora, Binance, etc. E se já há pessoas a ganhar com isto, então o Estado tem de ganhar a sua parte. Portanto, temos de declarar os investimentos. Mais uma vez, isto divide-se em intermediários nacionais ou estrangeiros. Se investires numa plataforma peer-to-peer nacional, para declarar as tuas operações, tens de declarar no anexo E se quiseres englobar. Caso contrário, não precisas de fazer nada, pois é retirado na fonte. No entanto, se usas plataformas como a Bondora e a Mintos, que têm a sua sede na Estónia e na Letónia respectivamente, então tens de preencher o quadro 8 do anexo J com o código E21. Precisas de preencher o montante total que recebeste da plataforma, ou seja, o teu lucro e o país da sede da plataforma.
Para este vídeo temos muitos bónus grátis que te vão ajudar. Um documento a explicar a tributação dos fundos de investimento em estrangeiros, outro a explicar como declarar esses mesmos fundos estrangeiros no IRS, depois uma tabela resumo para saber exatamente que quadros e que anexos deves preencher para cada instrumento financeiro e, por último, o mais importante, um guia completo como preencher cada quadro do anexo G e H que falámos neste vídeo. De modo geral, não compensa muito englobares. No entanto, existem 3 situações em que compensa, que são quando a soma de todos os teus rendimentos é inferior a 15.992 euros, isto porque a taxa normal é de 26,5%, e quando existe um saldo negativo calculado entre a diferença das mais-valias e das menos-valias. Pois, quando tiveste um saldo negativo, nos anos anteriores também compensa englobar. Mas os instrumentos financeiros são sempre de englobamento facultativo. Isto significa que, se optares por esta situação, tens de fazê-lo para todos os rendimentos obtidos da mesma forma. Ou seja, ou englobas todos os rendimentos de capitais, ou não englobas nenhum. Mas nada disto é importante se não souberes preencher o resto do IRS. Portanto, temos este vídeo perfeito aqui para ti, para saberes tudo. Esperamos ter conseguido ajudar neste vídeo e até ao próximo.